Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo você vai aprender a fazer essa peça aqui, tá? Ela vem com o mesmo bojo que a gente já aprendeu. Essas são peças que eu apliquei também o mesmo bojo. Aqui é a variação de pontos apenas, tá? E essa peça aqui que a gente já fez, o Crop Top Miu, tá vendo? Que é com o mesmo formato de bojo, tá? Então, essas são sugestões aí de peças que você pode criar a partir do mesmo formato aqui de bojo aplicado. Agora eu vou mostrar para vocês com mais detalhe sobre essa peça que a gente vai fazer então, tá? Essa é a parte de baixo. Ela vem com essa aplicação aqui em pompons para dar um charme todo especial para a peça. E esse padrão em crochê bem famoso que você já deve ter visto em aplicação de roupas de crocheteiras famosas, tá? Ajustando aqui a peça, eu vou mostrar para vocês a parte da alça aqui, tá? É uma aplicação fácil de fazer. Agora, mostrando aqui a parte das costas, vai ficar desse jeito aqui, tá? A parte da emenda você não vai ver muita junção, bem sutil. E eu considero essa peça aqui não muito difícil para iniciantes e para nível médio para cima, super fácil, tá? Na elaboração inicial, nós vamos começar com esses dois bojos aqui, tá? A lista de material completa eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Aqui eu vou utilizar o fio Euro Roma Toque Macio, agulha de indicação número 3, eu vou utilizar a 3 mesmo, tá? O tex desse fio é 590 e vamos começar aqui então o primeiro bojo aqui da peça. Aí, antes de dar início ao vídeo, curta, comenta e compartilha, porque é dessa forma que o YouTube entende que é um bom conteúdo e divulga para mais pessoas da nossa comunidade. E vamos começar então com o anel mágico, introduzindo a agulha aqui por dentro, puxando a primeira laçada da primeira correntinha, tá? Aqui, normalmente, vocês fazem 3, mas quem já assistiu outros vídeos anteriores sabe que eu sempre começo em algumas partes do trabalho com 2 correntinhas, mas você pode fazer aí com 3 normalmente. É só por uma questão visual mesmo, tá? Então, sigo aqui colocando 7 pontos altos. Agora sim, aqui eu cheguei num total de 7 pontos altos dentro dessa argola. Vou pegar essa pontinha aqui do fio e puxar muito bem mesmo, deixar bem fechadinha essa argola aqui, tá? E aqui então a gente vai dar início à segunda carreira, tá? Com 1, 2 correntinhas e viro o meu trabalho. Agora a gente vai pro próximo ponto, não o ponto de base, ó, tá vendo? No próximo, vai introduzir aqui o aumento, tá? Com 3 pontos. O primeiro ponto alto já foi, agora o ponto alto duplo e depois um ponto alto normal, tá? Então, um total de 3 pontos no mesmo ponto de base. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, vai ficar dessa forma aqui, 3 pontos no mesmo ponto de base, separados com um ponto alto duplo no meio. Agora eu vou seguir com um ponto alto normal. Agora a gente vai para o próximo aumento com 5 pontos no mesmo ponto de base. Esse é a parte alta do bojo, tá? Ó, um ponto alto mais um ponto alto. Então, são 2 pontos altos normal com um ponto alto duplo e 2 pontos altos. Ó. Então, já foi 2. Agora, a gente vai introduzir o ponto alto duplo aqui no meio e mais 2 pontos alto normal no mesmo ponto de base. Mais um ponto alto aqui, tá? Vai ficar dessa forma aqui com 5 pontos e no meio um ponto alto duplo. Deixa eu mostrar direitinho para vocês como que tá ficando aqui. Ó, 2 pontos alto, um duplo e 2 normais, ponto alto normal, tá? Na sequência aqui, vamos introduzir um ponto alto sobre o ponto de base sozinho. Deixa eu virar, puxando aqui, ó, tá vendo? Nesse local eu coloco, então, um ponto alto sozinho.
Ó, se ajustar aqui. Agora vamos pro próximo, colocando aqui o aumento. Aqui tem dois, tá vendo? A corrente e um de base. E a gente vai colocar aqui o aumento com 3, ó. 3 pontos, sendo do meio o ponto alto duplo, similar a esse aqui que a gente fez no começo, tá? Ó, 3 pontinhos. Vamos repetir o processo aqui. Ponto alto duplo, então, fica centralizado. Agora, vamos para outro ponto alto no mesmo ponto de base, totalizando 3 pontos sobre o ponto de base, tá? E o último aqui, vou puxar o da correntinha que eu fiz com 2, eu vou introduzir na segunda. Se você fez 3, ó, virando aqui para mostrar. Aqui, ó, tá vendo? Uma aqui, 2. Na segunda eu introduzo, então, o meu último pontinho. Se você fez 3, vai ser na terceira correntinha, tá? Não muda nada aqui, é só questão visual mesmo, que eu fiz com 2. Então, aqui vai ser introduzido o último ponto alto sozinho, tá? Bom, então, do mesmo modo que a gente deu início com um ponto alto, a gente vai finalizar a carreira com um ponto alto sozinho. Eu vou mostrar aqui melhor para vocês, ó. Esse é o último sozinho, tá? Antes de começar, deixa eu mostrar aqui direitinho para vocês como que ficou então essa carreira aqui com os pontos, tá? Vou mostrar direitinho para vocês entenderem aqui, ó. Um ponto alto sozinho. Na sequência veio 3 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, separado aqui no meio com um ponto alto duplo. Próximo ponto sozinho. Aí na sequência são esses aqui, ó, com 5 no meio com um ponto alto duplo. Esse grupinho aqui, tá? Agora a gente vai aqui pro próximo, depois de fazer um ponto alto sozinho aqui, os 3 pontos juntos aqui, tá? Finalizando com um ponto alto. Agora vamos dar início então à terceira carreira, subo aqui 2 correntes e viro. Vou no próximo ponto, fazer aqui um ponto alto sozinho. Agora a gente vai começar com 2 pontos altos sozinho sobre cada ponto de base. Deixa eu mostrar direitinho, ó. No meio onde tá esse ponto alto duplo aqui, ó, da carreira anterior, sempre vou fazer aumento sobre ele, repetindo o que eu fiz na carreira anterior. 3 pontos sobre o mesmo ponto alto duplo da carreira anterior, com um ponto alto duplo centralizado no meio, tá? Então, um total de 3 pontos, ó, finalizando aqui então com mais um ponto alto. Então, esses 3 pontos eu vou repetir em cima do ponto alto duplo da carreira anterior. Na sequência, eu vou trabalhar ponto sobre ponto de base com apenas um ponto alto, até chegar no ponto alto duplo lá. Eu vou fazer o aumento novamente, tá? Repetindo o processo da carreira anterior. Ó, nessa parte alta aqui, tá vendo onde tá os 5 pontos e o do meio, ponto alto duplo. É onde eu vou introduzir a repetição desses pontos aqui, a mesma quantidade desses pontos nesse aqui, tá? Então, eu começo aqui com 2 pontos altos e depois um ponto alto duplo, ó, 2 pontos altos. Deixa eu puxar a linha aqui. Agora, eu vou colocar no meio um ponto alto duplo e 2 pontos altos, total de 5 pontos alto com um centralizado em ponto alto duplo, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A carreira anterior tá aqui, tá vendo? 5 pontos. E aí, coloquei a repetição de aumento sobre esse ponto alto duplo aqui, ó. Ó, vem 2 e 2 do lado e centralizado um ponto alto duplo, tá? Depois do aumento, a gente vai seguir com um ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar no ponto alto duplo, para fazer o aumento novamente com 3 pontos, tá?
Continuando aqui então com ponto alto sozinho sobre ponto alto, chegamos até aonde vamos introduzir nosso aumento com 3 pontos, novamente repetição da carreira anterior aqui. Chegamos aqui no aumento, onde a gente vai repetir o mesmo processo, tá? Um ponto alto duplo e um ponto alto, total de 3 pontos sobre o mesmo ponto de base. Vamos finalizar com pontos alto sozinho aqui, tá? Sobre cada ponto de base tem um total de 2 pontos, tá? Igual a gente começou, a gente vai finalizar com 2 pontos. Aqui, se você subiu 3, vai ser na terceira correntinha. A minha vai ser nessa segunda aqui, tá? Que eu vou introduzir meu último ponto alto da carreira. Então, lembrando que você começou com 2 pontos, vai terminar com 2. Começa com 3, tem que terminar com 3 pontos altos, tá? Assim sucessivamente, você vai repetir esse processo. Ó, vou fazer uma pausa para mostrar, ó. Começamos aqui então com 2 pontos. Aqui colocamos o aumento de 3, aqui ponto sobre ponto, aumento novamente sobre o ponto alto duplo, tá? A mesma quantidade de pontos aqui. E aqui também finalizamos com aumento aqui e o fim da carreira com 2 pontos altos, igual você começou aqui com 2 pontos. Agora vocês vão fazer essa mesma sequência várias vezes, tá? Várias carreiras até alcançar o tamanho do bojo desejado. Vou mostrar para vocês aqui a peça anterior, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá? Já esse daqui eu vou fazer um pouquinho maior, que era um pouquinho larguinho, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou fazer com 9 carreiras, tá? Embora eu use aí tamanho M, tá? Eu vou fazer um pouquinho larguinha, tá? Bem pouca coisa mesmo, tá? Pro meu tamanho aqui. Então, ela vai ficar um pouquinho mais larga aqui, tá? Aí você faz as carreiras aí que encaixam no seu busto. Eu vou fazer 2 peças dessa. Antes de concluir, faça a medição aí no seu tamanho, tá? Agora, deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui na sequência dessa 9ª carreira, ó, é a mesma coisa, tá? Só para mostrar mesmo que eu vou só repetir a mesma coisa que eu faço na carreira anterior, tá? Ó, 2 pontos altos, um ponto alto duplo, novamente pontos altos, 2 no total aqui do lado, ó. Então, um total de 5, tá vendo? Só para mostrar mesmo que eu repito o processo até o final aqui. Agora, eu vou andar aqui com um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar aqui, ó, nesse aumento, tá? Então, só para mostrar mesmo que é a mesma repetição do início das carreiras, tá bom? Concluo, então, 2 peças dessas pra gente fazer a junção. Concluímos, então, 2 peças. Parei aqui na 9ª carreira, ó. Nesse pontinho aqui é onde eu vou fazer a junção das 2 peças, tá? Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês onde eu vou fazer a união aqui, ó. Nessa outra peça, eu vou pegar ela aqui na posição correta já, tá? Eu vou pegar nesse pontinho aqui, ó, alto duplo, tá vendo? Eu vou começar desse ponto alto duplo aqui da quina, ó, e vou fazer a junção aqui do centro do busto, tá? Ó, vou pegar lá, puxo essa argolinha por dentro e vou fazer aqui a continuidade dos pontos. Como eu fiz um ponto alto, agora vai ser ponto alto duplo. Lembra que são 3 pontos com um centralizado duplo, né? Vou repetir a mesma coisa aqui. Escapou, deixa eu arrumar o fio aqui. Ó, então ficou aqui um ponto alto duplo. Agora eu vou pegar essa argolinha, vou tirar da agulha novamente, vou do outro lado, tá bem desse pontinho aqui alto, eu vou fazer um ponto alto. Eu já fiz um duplo, agora um sozinho. Vou introduzir aqui, puxando por dentro desse pontinho aqui da outra peça, ó, e vou repetir o processo. São 3 pontos. Então, repito aqui o terceiro
pontinho. Vou fazer essa sequência aqui agora, unindo ponto com o ponto da outra peça pela lateral, introduzindo dessa forma. Lembrando que você pode fazer as duas peças, finalizar a carreira, 9 pontos para 9 carreiras de um lado, 9 de outro, e fazendo a costura normal aí, ou de outra forma aí que você já conhece para fazer união de squares, tá? Então, eu faço dessa forma, porque eu já acho prático já finalizar a carreira fazendo a junção aqui, mas você pode fazer aí da sua forma. Tem várias outras maneiras de fazer a união aqui desses motivos ou squares aí, como vocês conhecem, tá bom? Então, aqui é ponto sobre ponto, ó. Pego do lado, puxo aqui pra dentro e sigo fazendo ponto normal aqui, ponto alto, até chegar ao final da carreira, dessa forma aqui, tá? Aí a gente já conclui a parte da união aqui, então, dos bojos, tá? Eu vou dar sequência aqui, mais um pouquinho, para quem não sabe, pegar direitinho aqui, tá? Só lembra de pegar ponto com ponto certinho, do lado tem que dar a mesma quantidade aqui de pontos. Se for difícil para você, faça a carreira, finalize e depois faça a costura normal com a mesma cor de fio, tá? Chegando aqui então a finalização, se você subiu com 3, você vai fazer na terceira. Como eu subi com 2 correntinhas, eu vou fazer a união nessa segunda correntinha. É só puxar essa argolinha e finalizar a carreira, tá vendo aqui? Ó, puxei, finalizo aqui. Não faz mais nenhum ponto, tá? Bom, agora a gente vai continuar fazendo a parte aqui da união com as costas, tá? Lembra aí de deixar o seu trabalho virado já na posição certa, tá? Quando for fazer essa emenda, tanto do meio quanto das costas, posicione já a peça no lado certo aqui. Aqui eu vou fazer correntinhas, a quantidade que dá certinho aí no corpo, meça direitinho, tá? Aqui eu vou fazer a quantidade que dá certinho pra minha medida. Prossiga com a quantidade e faça a junção aqui, ó, até aqui, tá? Chegamos aqui, então, o total de correntinhas que deu certo aqui na minha medida. Agora eu vou fazer união aqui, ó, nesse pontinho alto aqui, tá vendo? Fazer com ponto baixíssimo aqui. Vou andar aqui, ó, sobre 2 pontos, ó, alto pela lateral aqui, deixa eu mostrar, ó. Unir aqui nesse primeiro e subir 2 aqui, tá? Agora eu vou virar o trabalho, ó, e sobre cada correntinha dessa aqui, eu vou fazer um ponto alto. Lembre-se que vai ser aqui, ó, na quarta correntinha, ó. Deixa eu contar aqui. Vou virar, ó. Aqui eu subi 2, equivalente a um ponto alto. A terceira eu uni, nessa quarta aqui é onde você vai introduzir seu ponto alto, tá? Então, vira seu trabalho aí para olhar direitinho e identificar qual a correntinha que você vai introduzir aí. Agora, você vai fazer ponto alto sobre cada correntinha dessa até chegar lá na junção novamente, ó. Aqui tá meio complicadinho porque eu fiz bem justinho aqui a correntinha. Então, vai com calma aqui até chegar lá na parte da junção. Aqui não tem nenhum aumento, tá? Eu só vou fazer ponto sobre cada correntinha que eu fiz aqui. Agora sim, chegamos aqui na parte da união pela lateral. Vou mostrar como que eu faço aqui, ó. O último pontinho alto aqui. Aqui também tem 3 pontos altos aqui pela lateral, ó. Eu vou no terceiro, ó. No terceiro pontinho aqui para fazer união. Aqui a gente não fez usando 3 pontos, ó, do lado deitadinho. Então, a gente vem aqui no terceiro e faz união com ponto baixíssimo aqui, ó. Usei 3, equivalente a 3 pontos altos da lateral. Agora, eu vou subir aqui com ponto baixíssimo. O que que eu vou subir? Com 2 pontos baixíssimo aqui também, ó. Que dá equivalência
de um ponto alto aqui pra gente voltar a carreira aqui. E vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, ó, no quarto, sempre no quarto aqui, ó, onde se introduz o ponto alto para dar sequência aqui na carreira, tá? Agora sim, você vira seu trabalho aqui, ó, depois de ter visualizado aonde você vai introduzir, e você vai dar a sequência aqui na carreira. Deixa eu focar aqui e mostrar para vocês como eu faço aqui nessa carreira. Vou desmanchar, depois de fazer 2 baixíssimos, ó, o terceiro ponto, o quarto aqui, ó. Nesse quarto ponto aqui que você vai fazer, então, sobre esse ponto alto aqui, que começa o ponto alto. Senão, você vai acabar fazendo aumento nesse canto e vai dar errado aí seu trabalho. É só seguir ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Repita o processo até aqui. Chegando aqui, então, ó, nesse terceiro pontinho, ó, que é equivalente a um ponto alto, eu faço a junção em ponto baixíssimo. Agora, nessa carreira, eu vou subir um ponto baixíssimo apenas aqui, ó. Tá vendo? Porque não vai dar para fazer uma carreira em ponto alto. E vou fazer a união nesse ponto alto duplo aqui, ó. Desse outro lado aqui, tá vendo? Chegando aqui, então, ó. Vou virar para mostrar. 1, 2, 3. Nesse terceiro aqui é onde eu vou introduzir a agulha para fazer meu ponto baixo. Bom, lembrando que para mim aqui deu em ponto baixo, porque eu cheguei na quina do trabalho e deu para subir uma correntinha pela lateral em ponto baixíssimo. Mas se você subiu 2 pontos baixíssimos, conclua com ponto alto. Então, essa carreira é uma adaptação em ponto baixo. E concluindo então a carreira em ponto baixo, você vai fazer a união no meio aqui, ó, o ponto alto duplo, igual no começo. Começa em ponto alto duplo e finaliza aqui em ponto baixíssimo. Nessa carreira, depois de subir 3 correntes por dentro do ponto, vai introduzir novamente, vai tirar 1, 2, 3 da agulha. Vai dar sequência pegando por dentro do ponto, colocando um ponto alto alongado sobre cada ponto de base, ó. Novamente, pego por dentro, tiro um, tiro mais um e prossigo aqui. Então, é ponto alto alongado, tá? Você vai fazer assim até chegar essa parte alta aqui, ó. Chegando sobre esse ponto alto duplo aqui, na parte alta do busto, a gente vai repetir o processo colocando 5 pontos no mesmo ponto de base. São 2 pontos alto alongado e um ponto alto duplo centralizado assim, ó. Tá? Agora aqui eu vou colocar mais 2 pontos alto alongado, tá? E vou para a sequência com ponto sobre ponto, tá? Até chegar no decote, onde eu vou explicar para vocês a redução de pontos, tá? Ó, aqui eu vou prosseguir fazendo apenas ponto sobre ponto, ponto alongado, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó, pegando por dentro da correntinha do ponto. Você vai fazer toda essa volta até chegar ao decote. Chegando aqui no meio, ó, coloquei a agulha aqui no meio onde a gente fez a união aqui do bojo, ó, conta 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, sem fazer metade pra cá e da metade pra cá, você vai contar também 6 pontinhos, na qual você vai fazer a redução de pontos aqui na parte do busto, tá? Então, como eu vou utilizar aqui 6 pontos de base, dá um total de 3 redução de um lado do busto e 3 reduções do outro lado do busto, tá? Ó, faço ponto alto alongado, vou no próximo, faço o segundo, tiro tudo da agulha. Novamente, vou repetir aqui, fazendo com 2 pontos aqui e faço a redução, 2 reduções. Agora, vou para a terceira redução aqui, mais um ponto alto alongado aqui e vou finalizar dessa metade aqui do busto a redução de 3 reduções aqui em ponto alto
alongado, tá vendo, ó? Ficou dessa forma aqui, 3. Agora, dessa metade aqui, ó, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Fazer a redução dessa forma aqui. Para você que já domina aí o crochê, quer fazer de uma outra forma essa redução, também dá para fazer, tá? Fazendo aí com 2 ou 3 pontos alto alongado, centralizado, e aí você tira tudo da agulha. Mas eu prefiro fazer dessa forma aqui para não ficar parecendo muito essa junção, essa diminuição aqui no meio, tá? Então, 3 de um lado, 3 do outro, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui da agulha para mostrar para vocês. Uma, aqui, 2, 3. Agora eu vou prosseguir aqui essa carreira fazendo normalmente, ó, o meio aqui, ó. 3 para cá e 3 desse lado. Agora finalizando a carreira aqui em ponto baixíssimo, tá? Nessa união. Deixa eu focar aqui mais próximo. A gente vai dar início a uma carreira com pontos diferentes, tá? Vai subir aqui 4 correntes. Vamos retornar sobre ela o trabalho. Nessa segunda correntinha aqui, ó, voltando. Introduza sua agulha e faça um ponto baixo aqui. No próximo, você vai fazer um ponto médio. Introduza sua agulha e faz aqui, então, um ponto médio, tirando tudo da agulha. Agora, laça novamente no fio, vai pro próximo aqui e último e vai fazer um ponto alto aqui. Bom, e depois de concluído aqui, a gente vai olhar para o ponto de base aqui, onde está posicionado aqui esse ponto, tá vendo? E vai pular aqui 3 pontos de base, ó. 3, no quarto aqui, você vai prender aqui com ponto baixíssimo, ó. Vai fazer essa repetição a volta toda e eu vou explicar apenas nas partes aqui onde tem o aumento e a redução, para vocês verem como é feito. Vou dar um pouquinho de continuidade aqui para vocês pegarem o jeito. Então, ponto baixo, ponto médio e ponto alto aqui. Depois de finalizar aqui, você vai prender, então, pulando 3 pontinhos de base no quarto, faça um ponto baixo para prender. Você vai prosseguir a carreira toda até chegar nas partes onde eu vou explicar de aumento e diminuição, até aqui. Chegando aqui, então, nessa parte, ó, pulando 3 pontos de base, o meu deu certinho aqui no ponto alto duplo. Caso o seu não tenha dado, faça a redução desses pontos ou, de repente, o aumento, tá? Em vez de fazer 4 correntes, você vai trabalhar aí com 5 correntes e o último ponto não vai ser alto, vai ser duplo, tá? Ou, de repente, faça uma redução e pare no ponto médio, por exemplo, tá? Faça menor ou maior esse triângulo aqui. Ó, aqui eu vou trabalhar normalmente aqui, ó. Tá vendo? Com ponto baixíssimo aqui. Então, aqui nesse centro, ó, ele vai ficar abertinho assim, tá? Aí, se não der certo no seu, faça o ajuste aí, ou aumentando esse triângulo ou diminuindo ele para dar certinho aqui, tá? Vai ficar abertinho. Chegando na redução, eu vou explicar novamente, tá? Até aqui. Bom, chegando aqui então, ó, vou mostrar pra vocês aqui onde tá o meio, vendo a emenda aqui dos bojos, ó. Tá vendo? Um ponto antes aqui, ó. Um ponto antes aqui, ó, sem fazer ainda. Eu vou andar 3 desses pontos com ponto baixíssimo aqui, ó. Eu vou caminhar sobre 3 pontos. Então, um aqui e um depois da emenda. No próximo, eu já vou fazer novamente a repetição desse ponto aqui, tá? Ó, então, na verdade, aqui no meio, eu andei com 2 pontos, né? Baixo, que vai ficar sem trabalhar. No próximo, eu faço novamente esse ponto aqui, retornando aqui, fazendo um triângulo com 3 pontinhos, sendo baixo, médio e alto, tá? Novamente, eu vou repetir aqui só para vocês visualizarem como vai ficar esse centro aqui na parte da redução, tá?
Então, finalizando aqui, ó, vou prender pulando 3 pontinhos com ponto baixíssimo, tá? Vai ficar dessa forma. Deixa eu abrir aqui, estendendo direitinho, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui o meio, tá vendo, ó? Vai passar com ponto baixíssimo sem trabalhar, tá? Um pontinho antes, um depois. No terceiro eu continuo fazendo. E repete o processo na parte alta do bojo aí, similar ao que a gente já fez aqui. Chegamos aqui na finalização, então, com ponto baixíssimo. Agora você vai subir aqui pela lateral, ó, as 4 correntes em ponto baixíssimo aqui, ó. 2, 3 e 4 aqui, ponto baixíssimo. Agora você vai fazer 4 correntes, 3, 4 correntes e vai prender nessa quarta correntinha aqui, ó, nessa parte mais alta aqui em ponto baixíssimo. Novamente, 4 correntes e prende nessa parte alta aqui do triângulo, ó, em ponto baixíssimo. Você vai repetir esse processo até chegar na parte de aumento no topo do bojo. Chegando aqui, eu vou fazer 2 correntes, vou fazer um ponto alto duplo aqui, ó, bem nesse pontinho aqui, ó, que a gente prendeu nesse ponto baixíssimo aqui, ó. Introduz a agulha, insira um ponto alto duplo, depois 2 correntes, ponto alto duplo novamente no mesmo ponto de base, concluindo o ponto V. Agora 2 correntes e prende aqui nessa quarta aqui, ó, na parte alta do triângulo. Vou repetir o processo com 4 correntes até chegar na parte da redução aqui. Eu vou explicar novamente como eu fiz nessa parte. Chegando aqui na redução, você vai fazer aqui, ó, a união com apenas uma corrente, ó, e vai unir aqui novamente nessa parte alta aqui desse triângulo, tá? Ó. Então, essa é a redução que a gente vai fazer aqui na parte aqui do busto, tá? No meio aqui do busto. Vai prosseguir fazendo com 4 correntes e prender com ponto baixíssimo, tá? Até chegar na parte alta do busto e você vai repetir aquele processo de aumento lá que a gente já fez com o ponto V, tá? Em ponto duplo. Chegando aqui nas costas, vai haver redução aqui de correntes, tá? Outra parte que vai haver redução é aqui, ó, na lateral, desse lado, e desse lado aqui, igual a gente fez na redução no centro, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, então, a parte da lateral, a redução de correntes. 1, 2, e vou prender aqui. Deixa eu dar um foco. Agora sim, ó, 2 correntes apenas, e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer 3, tá vendo aqui, ó? 3 correntes e vou prender com ponto baixíssimo. Essa vai ser a sequência da parte das costas agora, com apenas 3. E é dessa forma aqui que vai ficar, então, essa parte aqui, ó, na lateral, ó, lateral, tá? Com 2 correntes aqui. Vou seguir aqui até chegar novamente na parte aqui da lateral e vou fazer 2 correntes, ó. Chegar até aqui e vou prender com 2 correntes apenas aqui, ó, redução. Chegando aqui nessa carreira, faça 4 correntes, equivalente a uma correntinha, ou 3 no meu caso, tá? Ó. Vai pular uma embaixo e vai colocar o ponto alto. Então, é ponto alto separado por uma correntinha, tá? Pulando sempre um ponto de base. Você vai fazer dessa forma até chegar na parte alta do busto, onde a gente fez um aumento em ponto V. A gente vai repetir esse mesmo processo, fazendo um aumento aqui nessa carreira também. Ó, cheguei nessa parte alta aqui do busto, dentro aqui desse ponto V, você vai colocar ponto alto, vai fazer aqui 3 correntes, ó, conta aí 3 correntes, dentro novamente, coloca um ponto alto aqui. Agora, vai repetir o processo, fazendo corrente, uma corrente e um ponto alto, tá? Vai seguir até a parte do decote, que é
a parte também que vocês precisam saber como eu vou fazer a redução de pontos, tá? Aqui é só seguir normalmente com uma corrente e um ponto alto, pulando um ponto de base até chegar no decote lá. Deixa eu mostrar agora para vocês a peça, como tá ficando a parte aqui alta do busto, onde a gente vai inserir depois a alça. Então, fica assim, ó. E agora, prossiga até aqui. Chegando aqui no decote, você não vai fazer essa corrente, você vai fazer a redução aqui no decote, ó. No meio aqui, onde você fez a correntinha, você vai colocar um ponto alto, não vai finalizar, vai aqui no próximo aqui, ó, na próxima correntinha aqui. E vai introduzir, fazer um ponto alto aqui. Agora sim, tira tudo da agulha. Então, temos a redução aqui do meio. Agora, vamos dar continuidade da mesma forma, com uma correntinha e um ponto alto, pulando um ponto de base, ou uma correntinha embaixo. E chegando aqui nessa etapa de carreira, você vai subir aqui uma corrente, dentro do espaço, um ponto baixo, no próximo, novamente um ponto baixo. Agora, você vai subir aqui uma, duas correntes. Na segunda, você faz um ponto baixíssimo, concluindo o ponto picô. De novo, vai repetir o processo com 2 pontos baixos e vai fazer um ponto picô com apenas 2 correntes, bem pequenininho mesmo. Mas é de preferência aí, se quiser fazer com 3 também pode, tá? Então, vai repetir esse processo com 2 pontos baixos, 2 correntes para fazer o ponto picô. Novamente, pegando sempre dentro desse espaço aqui. Deixa eu mostrar para vocês como que a peça está ficando aqui com a elaboração desse pontinho, ó. Vai ficar assim, delicadinho. Mas é de preferência aí, faça até essa parte alta, que eu vou mostrar para vocês como é feito. Chegando aqui então, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, 2 correntes, no mesmo espaço, em V, faça um ponto baixo. Vai nesse próximo espaço e coloca um ponto baixo. Temos um total de 2. Agora, você vai subir 2 correntes e fazer o ponto picô novamente. Aqui, a gente vai fazer a repetição do processo com 2 pontos baixos e um ponto picô com 2 correntes até chegar ao decote. Agora, aqui no decote, você vai introduzir sua agulha antes da redução e depois da redução, e faça uma redução em ponto baixo. Vai para o próximo, faz um ponto baixo, sobe as 2 correntes para fazer o ponto picô. Agora, você repete o mesmo processo de 2 pontos baixos e um picô. Chegando aqui na parte das costas, faça a marcação. Deixa eu concluir aqui os últimos pontos baixos da carreira. Agora sim, deixa eu dar um foco aqui para vocês visualizarem. Faça 3 correntes e na primeira aqui embaixo, introduza a agulha e faça um ponto alto. Sem terminar, vou fazer mais uma aqui para vocês visualizarem, para quem está com a linha mais fina. Pode fazer dessa forma aqui também, tá? Porém, eu vou fazer aqui com apenas 2 pontinhos mesmo. Finalizo aqui, subo 3 novamente, corrente. Na primeira aqui, ó, do começo, faço um ponto alto. Novamente, eu vou repetir esse processo com 3 correntes, volto lá na primeira e faço um ponto alto. Bom, agora que você já entendeu, você vai repetir esse processo até atingir aí a quantidade de pontos equivalente à altura do seu ombro, ó. Vai chegar até essa parte aqui, tá? Concluído, então, o tamanho desejado, eu vou na parte da frente, nesse espacinho que eu deixei aqui, introduzo a agulha e faz um ponto baixo aqui para fazer união. Deixo na posição certa, giro a minha agulha e viro aqui a peça para fazer a outra parte aqui, unindo a alça. Agora, eu vou subir aqui 3 correntes para repetir a mesma coisa. Vou fazer um ponto alto aqui nesse espaço do ponto baixo, pode ser na primeira também corrente.
Vou tirar tudo da agulha, vou aqui do lado, ó, introduzo a agulha aqui do lado, deixa na posição certa, tá? E faço aqui, então, novamente a repetição do mesmo modo que eu fiz do outro lado. Nesse espaço, pego essa corrente e subo aqui um ponto alto. Então, você vai fazer duas carreiras, uma que veio e a outra que está retornando, só que unindo com a lateral, tá? Você vai repetir o mesmo processo nas costas quando chegar em ponto baixo novamente, picou e vai a marcação que você fez para as costas, subir a alça e retornar a alça, juntando dessa forma que eu tô fazendo aqui e finalizar a carreira, tá? Essa parte aqui não tem muito segredo para concluir, tá? Só lembra de pegar nesse espacinho aqui para fazer o ponto alto na volta. Ah, e dica, não esqueça de deixar um pouco centralizada a alça nas costas para não ficar caindo a alça. Bom, chegando aqui na parte do alongamento do crop top, você vai pegar nesse espaço aqui, ó. Ponto alto deitado, vai colocar 2 pontos, tá? Dentro aqui. Nessa junção aqui, você vai colocar também um ponto. E aqui 2 pontos. Na junção 1 e no espaço aqui 2. Aqui também 1 e 2 aqui. É sempre dessa forma aqui, nessa parte. Agora, eu vou pegar aqui o fio, vou introduzir na junção, é a junção da parte aqui do braço, tá? Na lateral aqui do crop top, tá? Então, vou introduzir aqui a agulha nessa junção e vou puxar o fio. Vou fazer aqui uma corrente, vou aqui dar uma laçada no fio para prender esse fio aqui. E já vou deixar ele pela lateral aqui para ir escondendo. Então, eu fiz aqui um na junção. Agora, aqui pegando por dentro do ponto alto deitado, ó. Não vou pegar aqui dessa forma que vai ficar esse buraco aqui. Eu vou pegar dentro do ponto alto aqui deitado, ó, tá? Vou trabalhar dessa forma aqui. Vou colocar 2 pontinhos nesse ponto alto que tá deitado. Ó, essa primeira volta é meio chatinha mesmo, tá? Mas vai com calma que você vai conseguir, tá? Porque dessa forma não fica o ponto aberto depois. Então, concluindo aqui mais um ponto baixo, vou pro próximo da junção aqui, ó, do ponto alto e concluo mais um ponto baixo. No próximo, novamente, 2, pegando por dentro da trama do ponto alto deitado, tá? Bom, agora eu vou deixar um fator muito importante nessa parte aqui dessa carreira em ponto baixo, tá? Você precisa distribuir esses pontos de uma forma que dê múltiplos de 16 pontos baixos para a gente concluir aquele padrão em crochê em relevo, que são as florzinhas que eu mostrei, tá? Então, se você fez com fio fino ou grosso, vai ter que fazer adaptação e aumento e diminuição. Lembre-se de não fazer muito próximo um do outro, distribua bem, para que não fique torta a peça, tá? Então, essa parte aqui vai ficar assim, tá? Nessa distribuição. E aqui é ponto sobre ponto, se precisar, faça aumento ou diminuição. Concluída a carreira, pegue a agulha do lado oposto e puxe o fio dessa forma aqui, tá? Agora, a gente vai trabalhar em ponto alto, pegando no ponto de base por dentro de cada pontinho aqui. Volto a agulha no mesmo ponto por dentro e puxo aqui o fio, tá? Vai fazer como se fosse um ponto baixo, que é equivalente a uma correntinha, tá? Ó, dessa forma. Uma correntinha, agora eu vou fazer a segunda pro ponto alto. Você pode fazer 3 para equivalente a um ponto alto, tá? Agora eu vou pro próximo ponto alto. Novamente por dentro do ponto de base. Vou seguir essa carreira toda, não tem aumento e nem diminuição, tá? A gente só vai trabalhar mesmo pegando no ponto de base por dentro dele, tá? Só isso. Diminuição e aumento a gente já fez na carreira anterior, que são os múltiplos aí 16. Aqui o ponto, ó, vai ficar dessa forma, tá? Então, antes de prosseguir, faça novamente
a contagem, tá? Se você tiver marcador aí, faça a contagem dos múltiplos de 16, porque a gente vai dar início, então, ao próximo padrão, que é aquele relevo lá, tá? Então, antes de começar, eu vou fazer novamente a contagem assim, e aí eu vou voltar para começar, então, aquele padrão em crochê, tá bom? E dessa forma aqui. Aqui tem que estar certinho, senão não vai dar certo o próximo padrão que a gente vai aplicar nessa peça, tá? Para não precisar desmanchar a peça, então faça a contagem antes dessa carreira aqui, tá? Porque ela não tem aumento e nem diminuição, só ponto alto. Concluindo aqui, então, eu vou fazer a junção da carreira. Aqui eu subi 2 correntes, nesse próximo pontinho aqui em cima, eu vou pegar por trás, com a agulha aqui, e vou trazer essa laçadinha aqui pra trás, tá? Da carreira, ó. Vai ficar dessa forma. Deixa bem justo na agulha, sem tirar da agulha aqui. Você vai entrar no mesmo local que você passou ela, ó. Dessa forma, vai fazer um ponto baixo aqui, deixando esse ponto aqui bem justo, tá? Vamos pro próximo, mais um ponto baixo. A gente vai fazer aqui um total de 6 pontos baixos a partir desse primeiro pontinho que a gente deu início aqui, tá? Então, concluindo aqui 6 pontos, é a parte onde a gente vai fazer a junção depois. Agora sobe 3 correntes, a gente vai introduzir a agulha voltando aqui, ó, para esse primeiro ponto baixo aqui, ó, entrando com a agulha aqui, tá? Então, coloque uma laçada no fio, volta nesse ponto baixo aqui e faça um ponto alto, tá? Alongue bem o fio aqui, serão 3 pontos altos fechados junto, tá? Agora tem o total de 3, mas eu não vou fechar ainda, vou prosseguir aqui, fazendo ponto alto triplo agora. Agora eu vou olhar na carreira, na terceira carreira aqui, tá? Essa aqui de baixo aqui, ó, em ponto baixo, eu vou pegar alinhado com a base onde aqui eu prendi esses 3 pontos altos, ó. Olho lá em cima no ponto alto que eu prendi, alinhado aqui, tá vendo? Vou nessa carreira de ponto baixo e pego pela frente aqui, prendendo então o meu ponto alto triplo na carreira de ponto baixo. Vou tirando de 2 em 2 da agulha até sobrar uma laçada do ponto alto triplo na agulha. Vai ficar dessa forma aqui, tá? Agora, então, eu vou repetir esse novamente, 3 pontos altos fechados juntos, claro que sem concluir. Eu vou olhar aqui na base e vou pular 3 pontos baixos. No quarto aqui, eu vou introduzir a agulha pegando pela frente. E vou fazer, então, meus 3 pontos altos fechados junto, ó. Peguei aqui, vou fazer aqui sem tirar os demais pontos da agulha, tá? Ó, pulei aqui esses 3 pontinhos, tá vendo? 3 aqui, vou no quarto e coloco, então, meus 3 pontos altos alongando dessa forma aqui, tá? Dá uma esticada no fio, ó, alonga bem e tiro até concluir os 3 na agulha, sem finalizar, tá? Dessa forma, vai ficar sem finalizar novamente. Eu vou fazer esse aqui agora. Coloque as 3 laçadas na agulha, sem tirar os demais. Olhe o ponto de base aqui, pulo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No quarto aqui, introduza a sua agulha, pegando pela frente, e faz o ponto alto triplo, tirando de 2 em 2, até ficar com apenas uma laçada aqui na agulha, ó. Agora, você vai fazer a contagem para ter certeza. 3, 6, 7 e 8. Tem 8 laçadas na agulha, finalize de uma só vez. Agora, a gente vai fazer uma corrente para fechar esses pontos aqui. 1 e 3, equivalente ao ponto alto. E a gente vai repetir os 3 pontos altos fechados juntos, tá? E a terceira pétala aqui. Volta aqui no centro, alongue o fio, faça um ponto alto. Novamente, repita um ponto alto alongando e conclua fechando, tá?
Nesse ponto, concluímos então essa carreira aqui com 3 pétalas e 2 pontos alto triplo. Agora a gente vai olhar aqui atrás a quantidade de pontos que a gente vai pular para prender essa terceira pétala aqui, ó. Esse foi preso, certo? Nesse pontinho aqui eu prendi, então eu vou pular aqui a quantidade de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E prendo no próximo aqui. Ao prender esse ponto baixo aqui da pétala, você vai perceber que ele fica sempre alinhado com o ponto alto triplo preso aqui embaixo, ó. A primeira pétala é a mesma coisa, se você olhar, ela vai estar presa, alinhada com o ponto alto triplo embaixo. Então, recontando aqui, ó, sem trabalhar, vai ficar 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Aí, esse é o total de pontos isolados aqui no meio, tá? Então, lembra de contar direitinho. 8, 9, né? São os pontos aqui onde eu introduzi prendendo aqui os pontos, tá? Agora, concluído, então, esse padrão, a gente vai dar um intervalo para repetir ele novamente, tá? Um espacinho. Contando com esse primeiro aqui, agora tenho 2, 3 ponto baixo, mais uma aqui, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, esse intervalo a gente tem que ter certinho, conte direitinho 9 ponto baixo de intervalo para dar início a outro desse daqui, tá? Faça aqui então 3 correntes, tá? Pro ponto alto, 1, 2, 3 correntes, laça o fio e volta pro ponto baixo aqui, ó. Introduz dessa forma, alongando novamente e alonga o fio, não conclua e vamos pro próximo passo. Faz o ponto alto triplo embaixo aqui da carreira, a primeira carreira em ponto baixo, pega bem alinhado aqui, ó, no pontinho, tá vendo? Olha o ponto lá em cima e pega alinhado aqui entre os pontos da primeira carreira em ponto baixo, tá? Aí você vai pegar aqui embaixo, pegando pela frente, vai tirar de 2 em 2 até ficar com um ponto só do ponto alto triplo, tá? Ó, ficou com um na agulha, vamos fazer a segunda pétala aqui. Pulando então 3 pontos de base aqui do ponto baixo, vou fazer os 3 pontos fechados juntos. Pega pela frente e faz aí a parte da segunda pétala, tá? Tirando de 2 em 2 e não esqueça de alongar bem o fio, tá? Para não ficar muito repuxado essa pétala aqui. Agora vai pular 3 pontos aqui também, pegar pela frente e vai tirar de 2 em 2 nesse ponto alto triplo, tá? Deixa bem justo aqui na agulha, também para não ficar a peça aqui deformada em alguns pontos, tá? Ficou com 8 aqui na agulha, aí você tira tudo. Pronto, dá uma laçada no fio para prender. 1, 2, 3, 4. Então, primeiro você prende e as 3 equivalente ao ponto alto, ó. E vai fazendo dessa forma, alongando, ficando com 3, você tira e conclui aqui, tá? A terceira pétala. Agora, vamos lembrar novamente de contar direitinho aqui os pontos atrás que você tem que pular. Contando que o primeiro sempre vai dar 9, prendendo no último. E o que vai ficar no meio são 7 pontos sem fazer nada, entendeu? Então, conta direitinho, deixa 7 no meio e prende alinhado com esse daqui de baixo aqui, ó, tá? Esse que você prendeu embaixo, ó. Prendeu aqui, então, contando com o primeiro que você prende e o último que você prende aqui, dá 9. Mas o intervalo sem fazer nada, sem trabalhar, conte 7 pontinhos sem fazer nada, tá? Tem que ter 7 para o próximo
para a próxima volta aqui do trabalho ele tem que estar certinho. Agora você já aprendeu, essa é uma sequência que a gente vai fazer dessa carreira todinha, dá um espaço de 9 pontos baixos, contando com esse primeiro aqui que você já aprendeu. 9 pontos baixos, esse é o espaço, e vai repetir essas florzinhas aqui, ó, na volta todinha da peça. Concluída então essa carreira, nós vamos aqui para a união do início com o fim da carreira, tá? É muito simples, vai ser feito como nas carreiras anteriores, tá? Deixa eu tirar aqui para mostrar novamente, tá? Ó, vou puxar aqui então esse pontinho aqui para trás, introduz a agulha aqui, deixa bem ajustado, introduz no mesmo local e faz como se fosse um ponto baixo, tá? E depois faz mais uma corrente, assim, ó. Tiro, equivalente a uma corrente, mais uma. Pronto, ponto alto, vou pro próximo, ponto alto novamente. Vou seguir fazendo aqui uma sequência de ponto sobre ponto, tá? Sequência aqui de 5 pontos altos aqui, um sobre cada ponto de base, tá? Ó, esse aqui é o último que eu vou fazer, que é bem nesse ponto baixo de onde eu iniciei essa pétala aqui, tá? Aqui eu parei, agora vou dar início a outro ponto, tá? Bom, agora a gente vai trabalhar sobre esse espaço aqui que a gente isolou os 7 pontos, tá? Com ponto alto duplo, tá? Então, vou mostrar direitinho aqui pra vocês, ó, esses pontos aqui, esse primeiro pontinho aqui que a gente vai trabalhar. Tem esse do ponto baixo, deixa eu mostrar bem aqui, ó, esse posterior aqui, ó, bem esse aqui, que você vai começar a fazer ponto sobre ponto. No caso, ponto alto duplo sobre cada ponto de base aqui, tá? Tem um total de 7 que nós pulamos, são esses 7 pontos que a gente vai colocar ponto alto duplo sobre cada um deles, tá? Então, tem que ter um total aqui de 7 ponto alto duplo, tá? Então, vai fazendo, depois de fazer, faça a contagem novamente, porque é muito importante para a próxima carreira estar certinho aqui a quantidade de pontos, tá? Porque senão vai dar errado aqui. Então, terminado aqui, ó, você faça a contagem direitinho, fazendo já conta e depois conta novamente, para não precisar ficar desmanchando a peça. Chegou aqui 7 pontos, tá vendo? No início aqui você parou, né? Agora a mesma coisa. Nesse ponto baixo aqui, ó, que você prendeu essa pétala, bem nesse pontinho, você não vai pegar mais por trás, você vai pegar, vai seguir normal essa carreira aqui agora em ponto alto, ó. Vai pegar aqui normal e vai fazer o seu ponto alto, tá? Tem um total de 9 pontos alto aqui nessa parte, até chegar lá novamente no início, onde você começou a inserir sua primeira pétala. Então, vamos seguir aqui em ponto alto, somente em ponto alto, sem nenhum aumento, até chegar aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Bem nessa parte aqui, tá vendo? Aqui você lembra que você já tem que parar com o ponto alto e dar início ao ponto alto duplo. Então, 7 e 9 pontos alto, tá? Vamos lá novamente, ergue aqui para você visualizar, ó, bem nesse pontinho aqui que tá aparecendo aqui, tá vendo? Posterior, onde a gente prendeu com ponto baixo, aqui, ó. Introduz a agulha por trás e vai fazendo aqui os 7 pontos alto duplo, tá? Vai com calma, contando os pontos. Após finalizar aqui, faça a contagem novamente para ver se tá certo antes de prosseguir. Eu sempre faço dessa forma para evitar ter que desmanchar a peça, porque eu errei o ponto na carreira. Então, quando a gente está fazendo determinado padrão, alguns você precisa seguir a regra certinho para fazer, para concluir certos padrões em crochê, tá? Agora, novamente, ó, esse é o último que eu vou concluir em ponto alto duplo, tá vendo? Lá vai de novo fazer a contagem, ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Deu 7, volto pro ponto alto normal, 9 pontos alto aqui normais, tá? Ó. Agora eu vou seguir aqui normal, com a quantidade de 9 nesse intervalo aqui. Então, essa carreira só vai fazer isso, tá? Não tem aumento, não tem nada. Só essa alteraçãozinha. Segue a carreira todinha fazendo aqui. Não esqueça desse espaço. E 9 aqui. Siga a volta toda. Concluímos, então, mais uma carreira. Vou fazer a junção aqui, similar ao que eu já fiz anteriormente, tá? Venho aqui, pego esse pontinho, passo pra trás. E vou fazer como se fosse um ponto baixo, pegando agora pela frente, tá? Tiro, pronto, fiz uma correntinha aqui, equivalente a uma correntinha pro ponto baixo. Agora aqui eu vou prosseguir em ponto baixo, sem nenhum aumento, somente ponto baixo sobre o ponto de base. Então, eu vou fazer aqui meu último ponto baixo, tá? Ó, vou mostrar a localização onde você vai parar no ponto alto triplo, tá? Vou colocar aqui meu último pontinho antes e paro. Deixa eu mostrar aqui para vocês visualizarem. Ó, tá preso aqui, tá vendo? Nessa parte de cima dele é onde eu paro e já faço a minha pétala aqui, que eu já fiz na carreira anterior, tá? Coloca aqui, então, os 13 e alongo. Agora, vou pro ponto alto triplo, prendo nesse anterior aqui, ó, da carreira anterior. Vou tirando de 2 em 2 até ficar com uma laçada do ponto alto triplo. Agora, vou dar sequência aqui. Agora, aqui você vai fazer a contagem em ponto alto, seriam 4 aqui, ó. No quarto, tá vendo? Pulou 3 no quarto, olha aí embaixo, ponto baixo, é o quarto. E aqui, se você contar, você pulou 3 pontinhos baixos, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui pra mostrar. Aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa, tá? 1, 2, 3. No quarto, você prende aqui pra fazer a segunda pétala, tá? Agora, a gente vai visualizar aqui, ó, que tem 3 pontos altos que você pulou. Então, seria praticamente o meio de 7, né? Então, você pula 3, aí o meio de 7 é o que você vai colocar aqui, ó, a sua segunda pétala. Que vamos inserir aqui no meio desses 7 pontos, sendo então o quarto ponto aqui. Vamos fazer os 3 pontos altos fechados juntos, ó. Coloquei 3 novamente, igual eu fiz a primeira, alongo e dou continuidade aqui em ponto alto triplo. Vou prender naquele da carreira anterior aqui, ó, esse aqui, pegando dessa forma. Vou tirar aqui de 2 em 2 até ficar com uma laçada do ponto alto triplo. Conta aí o total de 8 laçadas na agulha e aí tire tudo da agulha, tá? Vai fazer uma corrente aqui para prender e mais 3 equivalente a ponto alto. Agora sim, vamos repetir novamente esse pontinho aqui, tá? Que é a terceira pétala aqui. Pronto. Onde eu vou prender isso aqui? Você vai visualizar aqui, ó, onde você prendeu esse ponto alto triplo, a base dele é onde você vai visualizar para prender ele, tá vendo? Ó, igual esse aqui, você vai prender dessa forma, visualizando a parte de baixo. Conta aqui também 7. E no próximo aqui, visualiza embaixo, olha aqui embaixo onde ele tá preso. É onde você vai prender ele, tá? Em ponto baixo. E a contagem do meio é a mesma coisa. Ó aqui. Só visualizar que ele tá preso aqui, é logo no ponto em cima, ó, tá? Olha aqui. Então, você vai prender aqui, tá? Então, aqui eu vou só repetir pulando esse 7 aqui atrás, conta direitinho, igual a gente já fez na carreira anterior. Eu conto direitinho 9 para não dar errado nas próximas, nas demais carreiras, tá? Eu só vou repetir a mesma coisa com 9 ponto baixo, repito o padrão aqui fazendo as florzinhas, tá? Essa trama aqui. Aí, lembro que eu tenho que parar onde? Visualizo aqui, ó. Parei nesse ponto alto, eu olho lá embaixo para ver se tá preso
o ponto alto triplo. Ah, então é aqui mesmo que eu tenho que parar e fazer outra florzinha aqui, outra pétala aqui. Vou dar início a outra pétala, entendeu? É super simples essa parte aqui, é só visualizar direitinho aqui a parte de baixo que você vai saber que onde você vai ter que começar novamente a repetir, ó. Agora faça a contagem aqui no quarto ponto alto e quarto ponto baixo aqui, ó, embaixo. Eu vou fazer a próxima pétala, tá? Então, vou fazer mais um pouquinho aqui para vocês visualizarem, ó. Vou prender antes aqui ponto alto triplo na anterior. Tiro tudo da agulha até ficar com uma laçada só, não vai se confundir deixando duas laçadas, tá? É uma. E vou pro próximo aqui. Contando aqui então com pontos de cima, se for mais fácil para você, você vai contar aqui, pulo 3 pontos alto, prendo aqui. Na base, olha embaixo, é a mesma coisa, conta 3 no quarto ponto baixo. Se for mais fácil para visualizar embaixo, você conta 3 no quarto, você prende. Ou conta aqui em cima e já desce com a agulha e prende embaixo, tá? Só tô explicando e você acha o melhor jeito para você, ó. Conta direitinho aqui. Esses 3 pontinhos que tem que ser pulado, tá? E só lembrar também que é o meio de 7 pontos, sempre vai ser o quarto aqui. Pula esse aqui que tá preso, ó, tá? Esse aqui. E conta aqui. Deu o quarto, para e prende embaixo, no ponto baixo da carreira, tá? Então, eu tô explicando aqui da melhor forma possível, tá? Porque para iniciantes, talvez, se não explicar de todas as formas aqui para visualizar os pontos, vai acabar errando aqui nessa parte. Então, para quem já pegou o jeito, só prosseguir. Vou fazer mais um pouquinho aqui, mais uma vez, concluir esse daqui, tá? Ó, total aqui tem que ter 8. Então, assim, quando eu estou trabalhando em crochê, eu sempre vou já falando comigo mesmo sobre a quantidade de pontos para as demais carreiras, eu não esquecer. Agora, eu vou repetir aqui toda essa carreira dessa forma, tá? Aqui não tem nada de diferente a não ser repetir o que a gente já fez anteriormente, prendendo aqui, ó. Então, parou aqui, olha no ponto alto em cima, sabe que já vai dar início a outro, tá? Então, só para reforçar aqui para vocês darem continuidade, aqui eu vou pular aqui a quantidade de 7, faço a contagem direitinho aqui e prendo em ponto baixo. Depois vou seguir com 9 ponto baixo, tá? E vou repetir o padrão até o final de toda a carreira. E vai ficando dessa forma aqui. Agora sim, concluímos essa carreira, vamos fazer a junção. Tem uma corrente que eu fiz aqui para subir, vou aqui, ó, nesse pontinho aqui dentro, tá vendo? Ponto baixo, e vou prender aqui, puxando essa laçada para trás, tá? Vou introduzir no mesmo local, vou fazer um ponto baixo equivalente a uma corrente, ó. Puxo aqui, faço uma corrente em ponto baixo e mais uma em ponto alto. Pronto, vou seguir aqui com o ponto alto, da mesma forma que a gente já fez anteriormente. Chegando no início da pétala, eu paro o ponto alto e dou início a ponto alto duplo, ó. Cheguei aqui, tá vendo? Nessa parte eu paro e vou dar início ao ponto alto duplo. Começando então em ponto alto duplo, visualizo sempre aqui onde já tá preso e vou no próximo pontinho, sempre pegando aqui por trás, tá? Faça a contagem aí dos 7 pontos alto duplo, igual a gente já fez aqui nas carreiras anteriores. É só repetir o processo nessa carreira todinha dessa forma: 7 ponto alto duplo, da onde a gente pulou, parou na parte onde você prende a pétala aqui, eu vou dar início a 9 pontos baixo, tá? Então, aqui também não tem segredo nessa carreira aqui. Uma coisa importante que tem que ser lembrado aqui quando você for aplicar esse padrão: a junção dele sempre vai ser no espaço entre os grupinhos de flores, tá? Que a gente fez aqui. Então,
tem um meio de 7, seria o quinto ponto. Então, você começa depois desse quinto ponto, tá? Por quê? Porque senão, quando eu for dar a volta toda, eu vou aplicar a última carreira ali, que tenha a florzinha, a pétala centralizada, não vai dar muito certo. Se for preciso, você caminha em ponto baixíssimo para você começar a levantar a carreira em ponto baixo para daí fazer as pétalas, tá? Então, a gente tem que lembrar de deixar essa união da junção de carreira sempre no meio entre esses grupinhos aqui de pétalas para dar certo. Bom, agora essa carreira é só isso, tá? Só não esquece de fazer a contagem direitinho, de 9 pontos e aqui 7 pontos, tá? Até a próxima carreira. Concluída a carreira, eu vou dar uma pausa para mostrar como tá ficando o padrão aqui na peça. Agora sim, vamos fazer a união e eu vou mostrar aquela parte que eu expliquei lá, que a gente tem que andar em ponto baixo para começar a levantar os pontos, tá? Bom, agora a gente vai prosseguir aqui em ponto baixo, 2, 3, deixa eu arrumar aqui na agulha, 3. Agora aqui é diferente, que a gente parava fazendo um ponto baixo, ó, alinhado com esse daqui, ó, que tá preso. Lembra? A gente fazia um aqui. Agora, nessa carreira, a gente não faz. A gente faz um anterior e para. Não faz nesse ponto, tá? Então, para antes. Agora, você vai aplicar o ponto alto triplo dentro aqui desse círculo aqui, ó, das pétalas, tá? Você vai fazer e vai concluir ele todinho, tirando tudo da agulha. Vai ficar com apenas uma laçada na agulha. Pronto. Agora, uma explicação. A gente vai pular esse ponto aqui embaixo, porque esse ponto aqui, essa argola, vai substituir nesse ponto aqui, tá? Então, a gente vai pular esse ponto aqui, vai deixar ele sem trabalhar. A gente vai fazer aqui 2 pontos baixos, ó. Um ponto baixo, tá vendo? Esse é equivalente já a esse, por isso a gente pula. Vai pro próximo, 2 pontos baixos, 3. Pronto. Concluído aqui 3 pontos baixos. No quarto, que é o centralizado, a gente vai prender essa pétala que a gente vai fazer aqui, ó. Novamente faz 3, alonga, dessa forma, mais um, alongo novamente e concluo tirando tudo da agulha. Onde eu vou prender? Se eu fiz 3 aqui, ó, né? Eu vou pular um aqui, ó, tá vendo esse daqui? Eu vou pular esse ponto e vou prender no próximo pontinho aqui. Que essa correntinha que tá aqui em cima, ela vai substituir essa que eu pulei aqui embaixo, tá vendo? E agora eu vou dar continuidade aqui em ponto baixo. Quantos pontos baixos, ó? Um já foi, 2, 3 e paro antes também, igual eu comecei. Eu não parei antes desse pontinho aqui, olha lá em cima. Eu vou deixar sem fazer também, ó, esse pontinho aqui, ó. Tá vendo em cima? Eu deixei sem fazer lá no começo, não faço. Eu vou fazer da mesma forma. Paro antes aqui do pontinho e faço igual eu fiz. Antes, eu parei antes, tá? Então, parei antes e fiz ponto alto triplo. Aqui também eu paro antes e concluo ponto alto triplo. Vamos lá, colocar aqui no centro. Vou fazer ele concluindo, tirando tudo da agulha, tá? Da mesma forma que eu fiz o primeiro aqui, ó. Tiro 2 e vou tirar os 2. Essa argolinha aqui, ó, essa argolinha aqui do ponto, vai substituir esse local aqui, ó. Então, eu vou pular esse ponto e vou pro próximo aqui e faço ponto baixo. Ó, tá vendo essa argola? Quando eu for trabalhar, ela vai estar aqui em cima. Então, ela vai substituir ela. Então, explicando que esse intervalo aqui da última pétala que a gente vai colocar para fechar esse padrão aqui, o intervalo é de 7. Ó, eu vou fazer aqui errado para vocês verem aqui. Como a gente fazia anteriormente. A gente prendia nessa parte aqui alinhado com o de baixo e contava aqui 9 pontos baixos, né? Ó, mas não é dessa forma aqui na última. Eu vou desmanchar e mostrar que a gente tem que parar sempre
antes desse aqui, olha a base em cima aqui, tá vendo? Então, eu tenho que parar antes quando chegar aqui. Então, contando aqui, vai ter 7 pontos nesse intervalo, e aí você coloca 7 aqui, tá? Aqui dentro, se você contar, tem 7 também. Tem 3 desse lado, tá vendo? 3 pontinhos aqui. Esse aqui que substituiu, que a gente pulou, e 3 pra cá. Então, são 7, na verdade, aqui, e 7 aqui de intervalo. Explicado aqui, eu vou prosseguir fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, ponto alto triplo, tá? Diferente do anterior, a gente mantinha todos os pontos, totalizando 8 para depois fechar. Aqui a gente já vai concluindo, já vai finalizando. Lembrando que eu concluo aqui e pulo esse ponto aqui, ó, não trabalho com ele. Porque essa laçada que vai ficar na agulha vai substituir esse local aqui, ó. Prendi. Agora, lembra que eu tenho que fazer 3 pontos aqui, pontos baixos. Dando sequência aqui, então, fiz 3 pontos. Aqui, nesse quarto, eu vou pular. Lembra que eu vou fazer a última pétala aqui. Ó, alonga. Novamente, o segundo alonga. Faço outro e alongo aqui. Pronto, agora eu concluo. Essa laçada que fica aqui em cima vai substituir esse ponto que eu vou pular aqui, ó, e vou pro próximo. E vou fazer aqui, então, 3 pontos baixos, tá? Ó, 3 de um lado no começo, mais esse aqui do meio e mais 3 dá 7. Agora, eu lembro que eu tenho que parar antes aqui, ó. Olha embaixo, alinhado aqui em cima, eu vou fazer, então, o ponto alto triplo aqui, prendendo no meio aqui também. Bom, agora eu vou seguir, então, essa carreira fazendo dessa forma, e chegando lá na junção, eu vou mostrar pra vocês a próxima etapa, tá? Então, faça aqui com cuidado, contando direitinho os pontos aqui, pra dar certinho na próxima etapa. Concluída a volta toda, você faz a união e sobe ponto alto da mesma maneira que eu ensinei anteriormente, tá? Deixa eu aproximar aqui o foco para mostrar a próxima carreira. A gente vai repetir esse triângulo aqui, ó, na parte de baixo aqui agora, tá? Aqui eu tenho 2, vou colocar 3, 4. Então, aqui já tem um total de 4, contando com essa de baixo aqui, 4, 5 correntes. Agora, eu vou trabalhar sobre essas correntes, voltando, tá? Aqui tá a última, a penúltima. Então, voltando, vai ser a segunda correntinha aqui, voltando. Eu vou introduzir a agulha para fazer um ponto baixo sobre ela. Já na próxima corrente, eu vou fazer um ponto médio. Já na próxima correntinha, vamos fazer um ponto alto. E na última correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo, tá? Introduzo a agulha, essa é a última aqui, ó. Então, concluindo aqui o ponto alto duplo, que é o último aqui, desse triângulo, vai ficar assim. A gente vai olhar aqui para a base onde ele está preso, vai contar aqui 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. No quinto, você vai prender esse triângulo aqui, tá? Conta 4 aqui de espaço e prende aqui. E já subo aqui 5 correntes novamente e vou repetir esse triângulo aqui. Inserindo na segunda, voltando, ponto baixo, a próxima ponto médio, a próxima ponto alto e a última aqui, então, em ponto alto duplo, tá? Essa é a última que a gente faz aqui pro triângulo. Pula aqui, então, 4 espaços e prende em ponto baixo. Diferente da anterior, a gente prendia em ponto baixíssimo, essa em ponto baixo, tá? Você vai fazer dessa forma aqui a volta toda da peça. Deixa eu estender para você ver como que tá ficando, tá? Então, vai ficar assim, ó, um pouquinho maior do que a gente fez. Chegamos aqui, então, na finalização de carreira. Eu vou prender bem na onde a gente começou aqui o ponto, tá? Em ponto baixo aqui. Agora, vou aqui, erguer aqui esse triângulo e essas 4 correntes que eu usei para subir, eu vou fazer ponto baixíssimo nela, tá? Vou subir
através dessas 5 correntes aqui, ó, pela lateral, tá vendo? Vou subir por ela em ponto baixíssimo aqui, até a quina aqui desse triângulo, ó, 4, e agora a última aqui, 5, tá? 5, ponto baixíssimo aqui. Conta aí, deu 5 certinho aqui, ó. Agora você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? A gente vai dar início àquela carreira que a gente viu no trabalho em pompons. Deixa eu mostrar aqui onde a gente vai introduzir a agulha. 1, 2, 3. Voltando, vai ser nesse terceiro aqui que eu vou introduzir a agulha para colocar meu pontinho aqui para fazer o pompom, tá? E aqui embaixo vai ter 4. Vou dar início aqui mais 3 pontos. Com essa da corrente vai totalizar 4 pontos altos. E aí sim, finalizo todos os pontos de uma só vez. Assim, ficou 4. Agora finalizo tudo em uma única laçada. Vou subir aqui 3 correntes e vou repetir esse mesmo processo, tá? 1, 2, 3. Volto aqui para essa primeira correntinha ou nesse espaço no meio, ou pega assim pela lateral. Aqui cada um vai fazer do seu jeito, como fica aí visualmente para você ficar melhor, tá? Eu tô mostrando aqui do meu jeito, eu pego dessa forma. Tem 4 aqui na agulha, você vai finalizar tudo igual a gente fez aqui no primeiro, tá? Agora você vai olhar esse espacinho aqui do começo, onde você começou os 4 pontos aqui, e vai fazer uma única laçada em ponto baixíssimo aqui, prendendo, formando então o pomponzinho aqui. Agora você vai fazer 4 correntes e vai unir esse pomponzinho aqui igual esse daqui, tá? Vai unir aqui no topo do triângulo aqui, ó. Você vai contar aqui o quinto, tá? Conta aqui direitinho, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui nesse quinto você vai prender aqui em ponto baixíssimo aqui. Vai fazer agora 2, 3, 4 correntes e vai voltar dentro dele mesmo e vai fazer mais um baixíssimo, tá? Vai fazer como se fosse um picô aqui. Vamos fazer a repetição, então, colocando 7 correntes, subindo aqui para fazer o pompom, retorno aqui na terceira, faço aqui 4 pontos alto e finalizo em uma única vez aqui, tá? Juntei 4 aqui na agulha, finalizo. Dessa forma, repito o processo aqui dentro desse espacinho aqui com 4 pontos. Novamente, e vou finalizar conforme eu fiz anteriormente aqui. Agora, essa carreira é só repetir esse processo aqui todinho até juntar com o início da carreira aqui, tá? Volto aqui para esse início, prendo aqui em ponto baixíssimo, ó. Prendo aqui em ponto baixíssimo. Aqui você pode aumentar para 4, 5, o tamanho do pompom que você quiser, se quiser mais gordinho também, tá? E 4 correntes posteriormente e vou prender aqui contando. 1, aqui embaixo, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou prender em ponto baixíssimo e vou fazer similar ao ponto picô aqui em correntinhas, tá? Deixa eu prender novamente, ó. Ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou subir aqui 1, era escapou, vou prender 1, 2, 3, 4. E no mesmo local eu prendo em ponto baixíssimo novamente, fazendo tipo uma argolinha aqui, tá? Dessa forma aqui, ó. Agora é só repetir aqui a volta toda. Bom, agora então eu vou avançar aqui essa etapa para não alongar muito o vídeo. Gente, para vocês que chegaram até aqui comigo, conseguimos então concluir a peça. Olha só esses pompons aqui maravilhosos, graciosos, fofíssimos aqui embaixo. Agora só vou finalizar aqui então a última união de carreira com vocês, ó. Vou fazer aqui os 4 pontinhos
Isso é pra finalizar com o pessoal que é iniciante, tá? Ó, vamos fazer esse último aqui. Agora eu vou prender aqui em ponto baixíssimo, dessa forma. Pronto, agora é só arrematar e esconder essa ponta no meio das tramas aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Chegamos então ao final de mais um vídeo, de mais uma peça criada e elaborada com muito, muito, muito carinho para vocês. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Eu adoro responder o máximo de comentários aqui embaixo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.